Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala cristão, fala cristã. Continuamos aqui firmes nessa breve análise, breves reflexões sobre os artigos do Credo, símbolo dos apóstolos. Estamos no 6º episódio, no 6º decálogo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, ao 3º dia subiu ao céu. Então, antes de nós começarmos nossa reflexão, quero pedir a você, dê um like, compartilha, divulga, manda para os amigos, para as pessoas que vocês gostam, não gostam. Dê o dislike, se caso você assim julgar, coloque lá nos comentários suas ideias, suas reclamações e sugestões. Todos os comentários são considerados aqui por nós. Muito bem. Vamos falar então sobre a primeira parte deste artigo. Desceu à mansão dos mortos. Veja, a cena é: Jesus morreu. Está no sepulcro. No sepulcro, ali, diz um texto da liturgia antiga: Deus dormiu na morte e vai acordar na vida. Olha só. Deus dormiu na morte humana e vai acordar na vida eterna. Pois bem, ao escarnecer dele, açoitá-lo, matar, no 3º dia ele vai ressurgir, diz o Evangelho de São Marcos no capítulo 10. Então, quem há de condenar, de São Paulo? Cristo que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita do Pai, a quem intercede por nós. Desceu à mansão dos mortos. O que é essa mansão dos mortos? Na antiguidade, se tratava do Hades, do mundo inferior, do império da morte. As histórias bíblicas, elas transmitem-nos a palavra de Deus expressa nessas línguas humanas, mas necessariamente é isso. Mansão dos mortos, lugar inferior. Um lugar. Pois bem, ele desceu à mansão dos mortos. Retomo uma liturgia antiga do Sábado Santo. Diz mais ou menos assim aquela liturgia, aquela homilia do Sábado Santo. Jesus morreu, foi à mansão dos mortos. Mas, Ademir, o que Jesus foi fazer na mansão dos mortos? O que significa isso na base da minha fé? Por que eu rezo isso no credo? Nós rezamos isso porque quando ele desce à mansão dos mortos, ele vai, segundo os padres da igreja, vai buscar o nosso primeiro pai. Adão, o nosso primeiro pai. E diz esse texto que quando Jesus se depara com Adão, há uma saudação belíssima. Jesus diz a Adão, lá na mansão dos mortos: levanta-te, obra de minhas mãos. Que maravilhoso. Desperta tu que dorme, eu, o Cristo, vou te iluminar. E tem uma parte que o Santo Padre diz assim: eu que te criei, me tornei teu filho e morri por causa de ti. Dizendo Cristo a Adão: morri por causa de ti, nasci, saí do meu reino por causa de ti, encarnei por causa de ti, recebi cusparadas, fui humilhado, apanhei, fui até morto e até enterrado no sepulcro por causa de ti. Queridos, imaginem a cena.
Jesus na mansão dos mortos. E Davi olhando, contemplando, olhando aquela grandeza. E Jesus diz: você Adão, não no sentido acusatório, mas no sentido de recordar que ele é o novo Adão, que está abrindo a porta novamente, não a do paraíso, mas a porta da eternidade. Jesus diz a Adão: a sua mão leviana se deitou no madeiro do fruto. A minha mão foi cravada num outro madeiro que é a cruz. Pela tua mão você deixou o paraíso, mas é pela minha mão que eu te retomo, te coloco no seu lugar, não mais no paraíso, mas agora no lugar de Deus, apesar de não ser Deus. Está preparado um lugar para ti. Salmo 22. Jesus repete isso. Preparei um grande banquete onde os querubins e os serafins estão lá para adorá-lo como se fosse Deus, apesar de não ser Deus. Venha, criatura minha, venha, imagem e semelhança minha, você em mim e eu em ti. Venha você, venham todos que jazem nas trevas, porque eu sou a luz das trevas. Belíssima cena de Jesus na mansão dos mortos, antes da ressurreição. Ele, empunhado com a arma poderosa da cruz na mão, porque lá na mansão dos mortos, Jesus já estava implodindo a morte por dentro, meus irmãos. O pecado da morte foi implodido por dentro, numa grande reação em cadeia de amor. Jesus então tira: venha, saiamos daqui. O demônio nos afastou, o demônio nos tirou um do outro, mas eis que agora eu te recolho como aquela ovelha perdida. Olha que maravilha! Que belíssimo pensar que a mansão dos mortos nos ensina essa verdade. Venha, ovelha perdida, e todos que jazem, venham, saiamos todos, saiamos todos. São João vai dizer no seu evangelho que no período em que Jesus ressuscitou até na ascensão, muitos que haviam morrido foram vistos andando pela cidade. São estes que estavam nas trevas e com Adão, nossos pais da fé, os reis e todos os profetas seguiram. Jesus então na mansão dos mortos vai à ressurreição. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E quando então, depois de morto, juntamente com os mortos, Jesus, então como Salvador, leva e dá o benefício de uma morte redentora. Foi anunciar a boa nova também para os mortos. São Pedro, na 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 6, São Pedro diz que a descida de Jesus na mansão dos mortos foi anunciar a boa nova a quem estava morto. E a boa nova é: Jesus vence a morte. A morte não tem mais poder sobre a vida. A morte não é a última palavra. Todos os justos das gerações anteriores obtiveram a perfeição, vai dizer São Paulo aos Hebreus no capítulo 12. Todos eles foram introduzidos num santuário celestial, atrás de Cristo morto, atrás do Cristo ressuscitado, depois do Cristo. A verdade, queridos, que a fé resume-se em 3 segmentos afirmativos. Jesus foi verdadeiramente morto. A sua morte redentora tem um valor salvífico para todos os homens, também para os que viveram antes dele. Jesus
no seu encontro com os justos já mortos, comunicou-lhes a plenitude da comunhão em Deus. Então Jesus vai à mansão dos mortos para mostrar, mais que uma sujeição à morte, foi revelar que nele obtivemos a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus é verdadeiramente culminante à nossa fé, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo 638. Tudo nela se apoia sobre a verdade sólida desses fundamentos, que São Paulo repete várias vezes. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé e permaneceis ainda nos vossos pecados. Se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo, nós ainda permanecemos naquele pecado. Portanto, a ressurreição diz a respeito de antes de Jesus, ela é um testemunho irrefutável de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo. Mas além disso, também diz respeito que Jesus com sua morte nos liberta do pecado e com a sua ressurreição nos dá acesso à vida eterna, aquela vida dos filhos de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 654. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a descida da mansão dos mortos gerou em nós a possibilidade de acreditar que todos que nos antecederam alcançaram os lugares celestiais. A ressurreição do Cristo nos dá a garantia de que nós somos herdeiros de uma eternidade que Ele preparou para cada um de nós. Descer à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, nos traz a imagem do Cristo ressuscitado, empunhado com a cruz vitoriosa, abrindo as portas do paraíso. E por onde Jesus passou, abrindo as portas do paraíso, ficou um rastro de sangue e água na face da terra, para que nós nunca perdêssemos a direção e o caminho, para que nós nunca nos afastássemos da experiência de eternidade que podemos fazer ainda aqui na terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.